doutora a Karine Rizardi, que já está conosco. Vou te subir aqui, amiga. Eu tenho uma, como eu falei, eu tenho uma admiração muito ano passado, de uma maneira tão incrível, porque eu falo, né? Quando é o tempo de Deus, Deus faz na hora certa, no tempo certo. Eu te amo muito. Eu também, é recíproco. E Preciosa do meu gente, coração. a doutora Karine, assim, desde 2021, quando eu estava passando uma área, assim, um tempo muito difícil na minha vida, eu precisava de alguém para cuidar do meu coração, alguém me falou sobre ela, mas quando eu liguei, eu não sei, acho que eu mandei uma mensagem no WhatsApp para a secretária dela, ela falou assim, a doutora Karine está cheia, ela está com uma lista de espera e eu vou colocar o teu nome lá, tá? Mas eu falei, vai sair, eu tenho certeza que vai. Mas ela falou assim, "Olha, só vou te falar que a lista é muito grande. E eu esperei 2021, né? 2020, 22, esperei 2023, gente. Essa mulher, Até essa que chegou mulher, 2024. essa mulher é muito procurada, tá? Já tô te falando isso. Você quer ter ela, como a tua psicóloga, terapeuta, tem que entrar na lista, né, amiga? E eu fui muito calma, fui muito paciente, porque as coisas do Você Senhor fez também acontecem tudo. no tempo perfeito, né? É. Ano passado, gente, 2024, do nada, eu recebo uma mensagem da secretária dela Dia falando. 2 de setembro. Você tem uma Eu falando lembro. assim, Lu, surgiu uma vaga aqui com a doutora Karina. Olha só. E eu falei, claro, é minha, pode me colocar, porque não Quanta tem. conexão, né, Lu? Demorou 3 anos, gente. Olha para você ver. 3 anos. Mas o tempo Ah, certo, eu falo que Deus tem o tempo dele. A gente entende que existe o tempo de Deus. Então, espere. Espere. Às vezes você tem que estar numa lista de espera mesmo. Sabe? Às vezes Deus te libera palavras sobre a sua vida e você acha que tem que acontecer naquele momento. E quando Deus fala assim: olha, filha, agora você vai ficar nessa lista de espera aqui por um tempinho, até realmente eu cumprir aquilo que eu preciso cumprir, né, através da sua vida, ou através daquilo que eu tenho para fazer na vida de outra pessoa que vai te ajudar também a cumprir o teu propósito. E isso foi, eu creio que a Caio foi assim, sabe? No tempo foi uma certo. ligação de alma, né, Lu? Uma Foi, coisa quando a tão gente se linda. conectou na primeira vez, o nosso espírito se conectou, e Como daí a que gente bom. já começou ali as nossas sessões, e a gente ficou mais ligadinha também por causa do Emília Roman, e o esposo dela é um homem muito querido, um homem de Deus que eu respeito muito, gente. Eles é assim, um exemplo de casamento, é um exemplo assim, de uma vida conjugal saudável. Eu falo que não tem muitos assim que a gente vê à nossa volta. Então eu honro muito, admiro muito vocês. Obrigada Ele por está estar sempre aqui juntinho hoje. nas reuniões, né, da nossa Sempre, oração. tá Tá sempre, ele gente. É o lá Mordecai. ouvindo. Pastor Adriano, fomos pastor. Ele está sempre lá conosco nas nossas intercessões, né? Aquele Tão Mordecai ali, simples, a precioso. simplicidade dele também, e da cá, né? Nos constrange, porque é lindo ver realmente o impacto, né? Através da vida deles no reino. E ela é escritora também, gente. Acabou de lançar o livro dela, Feminina, que também é um livro incrível, uma chave aí para todas as mulheres aí que querem, né, realmente mais no profundo nesse tópico, né, cá. Então, assim, adquira esse livro aí, ó, Feminino. E daqui uns dias, um tempo, né, vai estar em inglês também nos Estados Unidos. Vai, Tá? amém! Olha só, vai pelas mãos Esperem, da Lu, gente, porque esperem por isso. A Lu é uma pessoa que ela não, que a bênção não retém só sobre ela, ela é transferível. Isso é uma característica da Lu. Ela não consegue ficar só com ela tem que pulverizar para todos os lados. E eu me sinto muito presenteada por Deus de ter nos conectado nesse dia de 2024, né, Lu? Nós não sabíamos que Uhum. iríamos caminhar assim tão próximas, recebemos, né, juntas
né? A questão lá em Dallas, no CFNI, né? Sacanagem, foi. Nossa ordenação. Então, assim, foi muito especial. E você falou uma coisa muito chave, né? Que tem tudo a ver com o nosso tema hoje, né, Lu? Às vezes a gente tem que ficar na espera para as emoções acalmarem quando o assunto é mágoa, quando o assunto é alguém que tocou, alguém que não teve É, cuidado, não teve carinho com aquele coração, assim, que, né, que teve uma entrega, porque a gente se magoou com pessoas que a gente tem entrega. E aí verdade. você vê que a pessoa não teve a cautela com aquele sentimento, com a nobreza daquilo que você confiou para aquela pessoa. E aquilo fica tão marcado, né? Tão faz uma cicatriz, às vezes tatua de uma forma tão declarada no coração, e é o tempo que é o Senhor das coisas para poder fazer com que essa força emocional de dores ela comece a baixar e encontrar um lugar mais sereno no coração e ser tratado naquilo, né, Lu? Ser tratado. Eu acho que o Senhor, ele está num tempo onde ele quer nos levar a esse lugar de uma cura profunda, né? E eu acho que, assim, o perdão, a gente tem que entender isso, não muda o passado, o que aconteceu com a gente, né? Mas ele abre o caminho para aquilo que está por vir, né? Para aquilo que o Exato. Senhor quer fazer nas nossas vidas. Através, E né? é através das nossas vidas, porque quanto mais, né, a gente fica com aquela mágoa no nosso coração, né, com aquela falta de perdão, às vezes com uma ira, né, uma sensação de injustiça, né, cara? O que eles fizeram comigo não foi certo, o que esse líder fez comigo, o que esse pai me fez é imperdoável. E a gente precisa entender que é como se a gente ficasse em correntes, presos, né? Uhum. Porque Em a corrente sem não fim. liberação do perdão, ela nos mantém num cativeiro. E você não consegue ser livre realmente para cumprir, porque o amor não vai fluir, né? É, realmente o teu propósito que o Senhor tem para você, você vai ficar Pelo do- estagnada ali, porque você está presa naquela dor, né? Uma dor na alma, realmente. E só a gente só consegue realmente essa liberdade quando a gente libera o perdão. Então, eu queria falar um pouquinho aqui hoje sobre isso, tá? Né, na sua experiência. Assim, eu sei que você atende muitas pessoas, né? Eu entendo que uma dessas áreas do perdão, que como a gente está falando aqui hoje, é de liderança mesmo. São pessoas que tiveram autoridade na nossa vida e abusaram, às vezes, daquele poder, né? E por muito tempo aquela mágoa ficou ali, foi crescendo, foi ficando enraizada, Muitas né? vezes Porque é uma deslocada, né, raiz Lu? É, deslocadas. desloca, porque o que que acontece? Quando você me chamou para fazer essa live, uma das coisas que eu pensei, eu sempre penso no meu coração, eu não quero falar mais do mesmo daquilo que todo mundo fala. Até porque eu penso que o precioso tempo que a gente tem que ser muito investido em coisas que edificam demais, porque Amém. a gente tá com tanta informação que chega a cansar a mente. Verdade. E aí, já pegando né, fazendo uma pegada neurocientífica assim, aumenta a adenosina. A adenosina é aquela hora que o teu cérebro fala chega. Então, eu entendo que hoje a gente precisa ouvir coisas que realmente possam fazer um sentido de uma realidade onde eu possa ouvir e me conectar com aquilo de uma forma mais não só profunda, mas uma forma até para entender o contexto. Porque quando você fala, por exemplo, de perdão, a gente entende que existe um tempo. Mas uma coisa que eu tenho observado esse ano, parei muito para observar as pessoas que realmente perdoaram situações, pessoas, sistemas. Hoje saiu uma nota dizendo que metade dos desempregos do Brasil ano passado foram devidos a problemas comportamentais que foram gerados, tantas mágoas que caíram em muitos processos trabalhistas. Ah, Então, o que nós estamos falando? Tá todo mundo machucado, tá todo mundo, né, de alguma forma
se rendendo a uma série de coisas, mas isso também é uma distração de algo que é maior. Uma pessoa, por exemplo, eu li há umas 2 semanas atrás e até quero ler aqui de novo, né, em Provérbios 12, que diz assim, ó, ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. Olha só. O que está dizendo assim? Se você tem um problema no seu trabalho, com o seu esposo, com filhos, se o seu problema às vezes, porque os problemas a gente precisa desmistificar algumas coisas. Todos nós teremos problemas em todas as áreas de nossas vidas. Ponto. Tá tudo certo, entender isso. Quando eu masco aquele problema, e aquilo ganha muita força, eu preciso analisar se eu não estou, às vezes, até voltando a usar essa palavra, deslocando para o fator original. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, uma mãe briga com um filho, a mãe que é autoridade briga com o filho. O filho não pode rebater aquela mãe. Aonde que ele vai deslocar a raiva que ele tem dessa mãe? Adivinha Hum. onde? Chuta aí. A próxima pessoa, né? Naqueles que estão perto dela, Pro né? irmãozinho, vai pro Uhum. irmãozinho, vai pro coleguinha da escola, né? Vai para pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que eu. E uma criança faz isso de uma forma muito inocente. E o ser humano, o adulto, ele também não é diferente. Às vezes você tá, né, passou por um líder mesmo, abusivo, em várias coisas, líder podendo ser este tanto profissional como podendo ser esse dentro da igreja. O que que acontece? Você vai perceber que você está diferente porque você está irritada com o esposo, com alguém da sua casa, algum amigo. Aquilo já está sinalizando para tudo. Uhum. Observe. Se você está irritadiça e deslocando para pessoas que não tem nada a ver com a paçoca, porque você está irritada, você precisa parar e falar assim: algo pegou aqui, eu preciso dar atenção para essa questão. Né? Eu achei, você estava falando, né, de quando a gente começou as sessões, eu lembrei, Lu, de uma coisa muito linda que o Billy Graham e a Rainha Elizabeth, quando elas se encontraram, né, que não sei se sabe, eles tiveram vários momentos juntos, e daí eles fizeram uma coletiva de perguntas e respostas e um jornalista pediu para os dois, olha que chave essa resposta. Vocês se aconselham com outras pessoas? Pediram tanto para a rainha quanto para o Billy Graham. E olha só, curiosamente, a resposta dos Uhum. dois foi igual. Eles dois disseram o seguinte: sim, nós nos aconselhamos com pessoas, mas o perfil de pessoas dos quais a gente escolheu nos aconselharmos era um perfil de pessoas piedosas. Menina, olha que Uau, lindo isso. Não foi a mais incrível. superpoderosa, não foi a mais com o currículo lá de Oxford, de Cambridge, de Harvard, sei lá da onde. Não foi uma pessoa famosa, foi simplesmente o perfil de uma pessoa que é o quê? Piedosa. Uma pessoa que vai serenar com ela, ela vai equalizar o que ela tá ouvindo, falar assim, viu, pronto, ó, isso que ele fez não foi legal, isso que ela fez não foi legal, mas vamos a gente, para não contaminar, porque às vezes nós, por exemplo, estamos com algum problema, você vai contar para algum amigo, você vai contar para alguém da sua convivência, a pessoa conta num tom e ela conta o que ela quer. É engraçado, o outro já tá pegando a raiva, já começa a ficar com raiva do outro. Então, assim, a gente, até para nós aconselhar, nós temos que ter uma neutralidade na escuta, a ponto desse sensor que a gente tem de justiça não ser tão aguçado, de forma que Verdade. incendeia as outras pessoas. É ou não é, Lu? Agora, Totalmente. Agora é muito diferente, por exemplo, de um líder abusivo ou de um abuso sexual, que você vai lá e vai ter piedade. Não, é uma coisa eu ter piedade, outra coisa eu colocar limite, limites claros, bem definidos, de Uhum. denunciadores de algo que é errado dentro de um sistema de abuso. Porque entenda, uma pessoa que abusa, ela nunca abusa de um, ela sempre abusa de mais pessoas. Então, isso não, isso é um vírus. Se a gente não contém, ele vai problematizar para um futuro e a gente vai precisar conseguir dar conta de resolver isso aí, não é?
É verdade. E a gente vê isso, mas a gente vê que o perdão ainda precisa acontecer, né? Mesmo nessas situações mais difíceis que às vezes, né, a gente nem imagina, a gente estar numa situação assim, né? Deve ser muito, muito doloroso. Mas Exato. ainda o Senhor nos pede para perdoar. Eu vejo que Jesus ele andou na terra, né? Ele andou aqui com esse coração de perdão. Ele ajuntava todos ao lado dele, até mesmo Judas, gente, ele nunca tirou ele da mesa, né? Ele sabia o que Judas estava fazendo, ele sabia como Judas estava traindo ele ali, ia trair. Então ele lavou o pé dele, ele chamou ele de amigo, Nossa, que né? tremendo. Jesus falou assim, uma certa ocasião, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Perdoa, até pedir ao Pai para perdoá-los, né? Ele pediu. É Eu acho que muito bem ele resolvido, né? Ele é muito é resolvido. A gente só muito. tem que Jesus andou imitar, com uma né? identidade aqui na Terra muito cheia de amor, né? Ele transbordava nesse amor e E ele, ele deu a ele oportunidade a Judas até o final. Você eu não vou te excluir da minha mesa. Eu não vou te tirar. Ele tinha toda a autoridade para fazer isso ali, como líder, né? A gente está falando sobre líderes, liderados aqui essa semana. Ele poderia ter feito isso, mas ele deu a oportunidade do arrependimento até o final, até o final, né? Então, assim, eu entendo que o Senhor nos chama para isso. A gente vê a história de Saul ali, gente, a autoridade, ele era uma autoridade sobre Davi, né? Saul era, e Davi teve a oportunidade de matar Saul. Vamos falar sério. mesmo assim não fez, né? Só pegou o Ele bordão da roupa. Ele perseguia ele injustamente. Aí, o Saul, ele foi ali uma perseguição, né, para o chamado de Davi, para aquilo que o Senhor tinha cumprido, né, colocado sobre Davi, aquela unção para ele. Mas Davi, gente, ele se manteve ali naquele lugar de submissão, eu vou dizer, né? E quanto E mais ele ficava na submissão, mais Deus o exaltava. Olha só mais exaltava. que Ele teve duas matemática. oportunidades de acabar com saúde, de matar ele, falar assim: acabou. Agora, tua vida eu vou tirar, porque você está sendo uma pedra de tropeço no meu caminho, você está realmente. Não, ele não fez isso. E como que a gente pode fazer isso na nossa vida prática? Eu entendo que é se conectando com a humanidade do outro, É, né? isso. Eu me pegaria até aqui fazendo uma pergunta aqui para quem nos ouve, meninas. Quando vocês fizeram algo errado, que vocês viram que vocês, ai, vocês deram uma errada assim que não podia ser pior, que independente da área, que vocês viram que vocês pisaram na jaca, vamos usar um termo assim. Imaginem vocês, né, de alguém chegar e de constranger vocês com afeto, mesmo mediante um erro, aquilo te coloca numa, parece que aquilo catalisa o arrependimento numa velocidade, o poder, uma explosão química acontece e acontece mesmo, né? Até a questão neural, ela fica mais fininha a passagem do sangue, né? Quando você faz a explosão, por que que eles dizem tanto que a mágoa ela paralisa? Porque a pessoa, gente, é muito curiosa, ela não consegue visualizar oportunidades novas enquanto ela não Não, entra em contato com a humanidade do outro. fica É uma cega. coisa. Hoje eu estava atendendo um casal que também é um casal que foi machucado por uma questão de infidelidade. Nós costumamos dizer, em teoria, que você leva uns 6 a 9 meses para começar a trabalhar o perdão com o casal machucado, principalmente quando entra o assunto infidelidade. Daí, 15 dias atrás, o casal teve o primeiro avanço depois de 9 meses. É o único casal que eu sinto Uau, é o casal que eu sinto que patina. Mas a única coisa que eu sinto que patina é porque o perdão ainda não foi liberado. Aí é hoje isso. eu me encontrei novamente super entusiasmada. Ai, gente, eles voltaram pro looping da dor de novo.
E Ai, aí ai. você fica assim, ó, a gente maneja isso, a vontade que eu tenho é de arrancar aquela dor deles, assim, ó. Gente, vamos começar de novo. Tem uma vida acontecendo, vocês escolheram estar juntos, vamos pra frente, as coisas assim, né? Tem muita coisa por vir ali. Então, assim, quando você tá na espiral dessa dor e essa dor não é bem trabalhada, o perdão, gente, ele é o último ato de um ressentimento. É importante dizer isso, porque Deus nos deixou uma ordem, mas a gente não consegue arrancar aquilo de uma hora para outra, porque nós somos Uhum. humanos, nós entramos num sensor de sobrevivência, de proteção, para que aquela dor não ocorra novamente, né? Nós entramos nas nossas próprias defesas. Só que quando você vai entendendo que ela tem essa espiral que precisa ser respeitada, o que é essa espiral? Uma hora eu perdoo, eu melhoro, eu já tô outra pessoa. Chego até a sentir saudade daquele que me machucou. De repente eu regrido, quero esgoelar, quero matar, quero fazer mil coisas. Isso aqui é humano, é um looping, né? É uma espiral que vai passando. Quando a gente respeita, tem uma cena, Lu, do filme A Cabana. Você assistiu aquele filme, A Não, Cabana? não assisti ainda. Todo mundo fala desse Ai, filme e eu não Lu, tive a oportunidade. eu escrevi sobre esse livro no meu livro Feminina. Tem uma cena maravilhosa que eu vou te resumir, quem assistiu sabe. Mataram a filha do Mackenzie lá, que é o protagonista. E aí ele vai ter um encontro com Deus lá na cabana. E aí ele chega e fala assim, até que ele fala, como que eu posso perdoar o agressor que matou meu filho e tinha o vestidinho da filha todo ensanguentado, pensa o nível, né? Você perdoa o imperdoável. E aí ele conseguiu, depois de uma situação lá, ele conseguiu falar, eu te perdoo. E aí ele olha assim para a sabedoria e ele fala, mas eu vou ter, eu não consigo fazer isso de uma hora para outra. E aí, eu não lembro se era dois, spoiler para Lu mesmo. Eu não Uhum. sei se era o Espírito Santo, não lembro lá, o personagem olha para ela e fala assim, talvez você tenha que fazer isso mais de uma vez. O perdão ele não sai de uma hora para outra. Talvez nós tenhamos que fazer mais de uma vez, Mais de né? uma vez. Não, não, não vai. A gente vai ter que praticar isso, né? É uma escolha, né, Cá? Eu creio que o perdão é uma escolha. Eu escolho perdoar, né? Eu escolho Como eu escolho comer uma fruta ao invés de um chocolate. Como eu isso. escolho fazer um exercício ao invés de fazer ficar em casa. O E perdão, eu queria que as pessoas se atentassem o fruto que ele está causando da pessoa que opta por isso. é, Gente, é cada história maravilhosa que a gente que a sabe, gente sabe? vê, né? E a Que a gente gente tem que fala assim, entender dá vontade de escrever num livro. no livro. A gente tem que entender. Eu acho que essa parte aí sua que você falou dessa história, né, onde que eles escolheram perdoar na cabana, porque deve ser muito difícil aí, é a mesma história praticamente do que aconteceu para o Dia do Perdão ser estabelecido no Brasil, né? No dia 30 de agosto. Gente, é o primeiro ano como nação brasileira. A gente vem aí, ó, realmente convocando a nação para arrependimento, perdão. E esse ano, né, vai ser comemorado pela primeira vez no dia 30 de outubro, cara, o Olha, Dia Nacional do Perdão na nação brasileira, porque um casal decidiu perdoar os agressores dos filhos deles. E eles nossa. é uma história linda, é assim mesmo, sabe? Eles decidiram perdoar. E por causa disso, eles entraram com esse pedido dessa lei, né, que para ser realmente reconhecido na nação brasileira o Dia do Perdão, para Meu levar Deus. todos a essa consciência como é importante nós liberarmos perdão. No dia 30 de outubro, gente, nós vamos fazer 1000 lives. Lá na nossa bio tá lá o link para vocês se inscreverem. Eu quero que todo o Brasil abra lives, realmente levando a nação ao perdão e ao arrependimento. Como nação. Nós cremos nisso. Nós cremos que isso é profético pelo primeiro dia do perdão sendo reconhecido, estabelecido na nossa nação. Vocês imaginem, Isso é muito significativo. a nação inteira abrindo lives e aí realmente pedindo, né, não pedindo, levando os corações da nação a esse lugar de perdão.
Então, assim, eu creio que Deus está realmente falando muito alto conosco nesse lugar, né? Tudo começa com perdão. O Senhor foi para a cruz para que nós fôssemos perdoados. Olha que ato de amor, né? Ele morrer naquela cruz ali por nós, por mim, por você. Por que que nós vamos, né, prender? Por que que nós vamos ficar ali realmente acorrentados na falta de perdão quando o nosso consolador, o nosso maior amigo, né? Aquele que deu a vida por nós, é o nosso amado, nos ensina isso, né? Que perdoar é realmente viver uma nova vida nele em liberdade, né? Ele fala 70 vezes 7, assim, quantas vezes for. Quantas vezes nós somos ofendidos, quantas vezes nós realmente fomos machucados, o convite que ele coloca a nós, né, perante nós é esse, é de liberar completamente o perdão. E o perdão, gente, a uma autoridade injusta, ela revela em nós um ato de amor, de temor a Deus. Então a É. gente tem que entender Foi isso. É vertical. vertical, é vertical o meu coração para estar em comunhão com Ele, para estar em reconciliação com o Pai. Eu preciso liberar o perdão. E não dá aprovação ao erro. O erro continua ali. O que feito ainda foi errado, né? Mas Exato. nós E dizemos assim, eu entendemos, né, que a nossa escolho. justiça é um trapo de imundícia. É, Gente, todo, gente. isso aqui me leva para um novo patamar de olhar, quando eu entendo que todas as nossas justiças, elas são como eu imagino, tá? Minha mente imaginária aqui, imagino um balde com um pano, um trapo sujo, daquele que você limpou a casa assim e tá completamente preto aquela água. E você para imaginar que a sua justiça, ela não passa de um trapo de imundícia para Deus. Quem Verdade. somos nós? Né? A palavra diz isso. Então ela nos coloca também num Coloca. outro lugar. Espera aí, eu tenho que entrar em eu não só devo perdoar, mas eu também tenho que entender que por mais que eu esteja machucada, é um trapo de imundícia para Deus, porque o que ele transborda, o que ele vaza do afeto e o que acontece através de nós, a partir da hora que você olha e diz, né, eu estou reparando. Gente, até no livro, eu tenho um outro livro chamado Foguete Não Tem Ré, né? E ele fala sobre traumas afetivos, muitas situações de infidelidade, dores, enfim. E a primeira coisa que a gente faz é entender que a gente precisa fazer a reparação. No livro de Neemias fala 26 vezes a Uau. palavra reparar a ação. Se você pegar teólogos, se você pegar judeus, tem um que eu amo, que é o John Gottman, que ele fala que a reparação ela é o princípio da cura. Eu preciso chegar para a pessoa e dizer assim, olha, porque a gente fala assim, né? Falar do assunto perdão é como se fosse aí eu sou machucada e alguém me machucou. Só que a gente também não tem noção do quanto que a gente fere os outros. Então, é a gente como vítima aqui, mas é o contrário também. Quantas vezes eu não sou ácida nas minhas colocações em algum Uhum. momento. Então eu preciso tratar o impacto que as minhas ações causam na vida dos outros também, né? Verdade. E quando Neemias foi reconstruir os muros e por 26 vezes essa palavra reparação aparece, é porque ela está nos denunciando. Opa, ocorreu um ponto, repare. E o repare não é, oh, foi Verdade. mal, desculpa aí. O repare é dizer assim, ó, você me perdoa. Eu não entendi que aquilo era importante para você, eu desconsiderei suas emoções no momento, eu não estava, enfim, fala lá o que está no coração, mas isso aqui é grandemente importante. E uma Eu outra acho tão coisa, lindo. pode falar. Eu acho tão lindo essa humildade. Eu acho que o perdão, ele exige aquela humildade de coração, né? É um coração rendido ao Senhor. E até mesmo de líderes que às vezes ofenderam, né, algumas pessoas, pastores. Gente, hoje parece que não veio do nada esse final de semana.
um pastor falou: Lu, eu preciso falar com você, eu preciso uns 10 minutinhos com você, porque eu preciso te pedir perdão. E eu falei assim, gente, o que que esse pastor me fez? Eu não conseguia lembrar de nada que ele podia ter feito contra mim. Na verdade, eu vejo ele como uma grande autoridade espiritual sobre o Brasil. E Mas o teu eu coração falei, é puro e tudo é puro para os puros. então, eu falei, por quê, né? E hoje ele me ligou, ele falou, Lu, queria te pedir perdão por realmente achar algo, né, que poderia ser, mas que não era realmente o que Deus tinha para sua vida. Então, assim, algo que me pegou de surpresa, mas eu vi tanta simplicidade, tanta, assim, humildade no coração dele, porque o Senhor tocou no coração dele para realmente me procurar, para pedir um perdão que eu realmente nem procurava por ele, eu nem sabia que estava ali, entende? Então, assim, mas exige uma humildade no coração da pessoa e fazer isso, sabe? E quando Deus toca, gente, quando Deus ele faz isso, é tão lindo ver, porque é uma comunhão tão gostosa, né, no ambiente, na atmosfera, na conversa. Parece que todas as paredes que tinham, né? Eu não estou falando dessa conversa comigo com ele hoje, que não tinha nada disso, mas parece que todas as paredes que tinham, elas caem na hora, Imediatamente gente. você ganha uma chave dos superpoderes, Uhum. entendeu? E você se Porque é uma sente coisa que leve. vai produzir efeito em todos que o cercam. Essa é a parte linda. Essa parte, e a Ká, ela sempre fala, né? Seja leve. Seja Gente, leve, exatamente. parte de ser leve é liberar o perdão, né? É, É realmente deixar embora é aquilo não que ficar com está a sujeira. te enchendo ali, de estar te sujando, tá te fazendo ficar né, ríspida, às vezes com pessoas, né? E a gente precisa ser leve, a gente precisa ter paz no nosso coração, a gente precisa ter alegria no nosso coração, né? Ter amor, um amor. Eu falo que o que nós precisamos mais todos os dias, gente, é o batismo de amor. Porque a palavra de Deus fala em Coríntios 13, né? Fala muito o que é o amor, né? E não é, eu falo em inglês, né? Does not keep records of wrongs. Como é que fala? Ele não é, como é que fala em inglês, cá? Ele não Ele, grava, ele não grava aquilo que ele foi de não grava, ele errado, não que fez, memoriza. não Ele joga memoriza, no mar de porque esquecimento, vou vai pegar assim. embora, entendeu? Ele não fica ali na revanche, ele não fica ali lembrando do que foi feito, né? Ele é bem resolvido, por isso que eu falo, a gente só tem que imitar. É, o, E o uma amor coisa que a tudo gente tem que crê, tudo espera, tudo né? espera e entender que a gente não está sendo bobo, porque muita gente assim pergunta, ai Karine, mas eu tô sendo muito idiota, eu tô sendo muito boba, porque eu tô voltando a acreditar de novo, eu tô voltando a. Gente, não fiquem com uma isca que não pertence a vocês morderem. Ame de forma genuína, porque vocês vão ver que a recompensa, olha, eu lembrei, você contou essa história do pastor, né? Eu lembrei de uma vez que eu estava na ceia da igreja. E daí o pastor tinha dito, ó, vão lá, se vocês tiverem qualquer coisa contra alguém, vão lá, se resolvem com ele, depois vocês ceiam. E eu toda inocente fui lá e mandei mensagem para uma menina bem chata que eu achava, assim, Lu. Olha, eu estou aqui na ceia, eu estou querendo te pedir perdão, tarará, tarará e darará. E aí, eu quero ceiar, eu quero me sentir totalmente livre para ceiar. E eu, às vezes, sinto que o meu coração não bate com o seu. E eu senti que eu liberei. Se ela ia ler, ouvir, sei lá o que, eu fiquei tranquila. Menina, fui lá, ceiei bem feliz. E daí aconteceu uma Uhum, coisa muito engraçada. Depois ela se assustou, porque ela não imaginou que eu ia ter falado nunca aquilo. As pessoas não estão acostumadas com trabalhar com as verdades, né? E verdade. aí, resumindo a história, ela ficou um tempão sem falar comigo depois. E eu me matei de dar risada, porque eu falei, como é, como as coisas são, porque de fato eu trouxe uma verdade, aquela verdade machucou o coração dela, que hoje, para resumir, encurtar a história, hoje ela é minha médica, endocrinologista, volta e meia eu Uau. vou lá para saber como estão os hormônios, mas é tão interessante porque eu creio que eu fiz com temor de Deus quando eu sei com Deus, eu falei, eu quero me sentir livre, não cabe ao outro ou não alguma coisa, não é? E,
E eu quero falar outra coisa. Às vezes a gente não pode só falar de grandes perdões. A gente precisa também abordar pequenos perdõezinhos, né? Eu vou citar um exemplo lindo que aconteceu na minha casa ontem, Dia dos Pais. Nós ficamos o dia inteiro fora, né? Comemorando e tal, com os meus pais também e tal. Fomos pro sítio. Na volta, tava tarde. Ah, meu marido falou: vamos fazer o cultinho em casa, porque já tava muito tarde. Beleza. Foi tão lindo a gente falando para as meninas: meninas, a gente quer pedir para que vocês possam ajudar no consumo da água, né? Na questão da casa, das divisões e tal. E o Adriano falou com muito carinho, eu estava ao lado. E eu ter visto aqui, foi tão lindo, Lu. Nós temos falado muito no encontro de oração, que é para começar por nós, que só depois vai ser através Verdade. de nós, lá nos nossos encontros de quinta-feira de oração. Lu, a minha filha colocou uma música lá do Hillsong e a gente começou a orar naquela casa, a gente desligou as luzes, as meninas começaram a chorar em arrependimento e a gente não falou Uau. nada demais para elas. A gente estava falando, meninas, vocês podem diminuir o tempo que vocês estão levando no banho porque vocês estão excedendo. Eu acho que precisa de colaboração, nós somos uma família, papapá. E Uhum. vinha aquelas meninas, as três, né? Olha, Uau. vocês nos perdoem, porque o dinheiro da nossa casa é um dinheiro que Deus nos dá e nós queremos honrar e queremos pedir perdão, pai e Uhum. mãe, por a Uau. gente não estar sendo zeloso na hora de tomar um banho. Então, Guri, meu coração transbordou, porque eu falei, eu não posso ter outra palavra, não sei dizer, o Espírito Santo visitou nossa casa hoje. Então, é do pequeno, é de um pai para um É filho, do verdade. filho para um pai, mas também é um Pai. perdão a nível hard, tipo uma liderança sendo abusiva de uma forma. Se a gente visita e vive isso dentro de uma casa, não tem como a gente não viver em outras esferas, Verdade. não é? É isso mesmo. Nós precisamos. Começa no nosso lar, né? Começa onde que é mais desafiador, né? É nos pequenas coisas, é no dia a dia. São pequenas coisinhas que vão ali, às vezes, aumentando, aumentando, aumentando. E se a gente não lidar com elas e não realmente cortar ali na raiz, né? E realmente liberar amor essas situações, né? Eu escolho amar. Eu escolho perdoar. Gente, eu lembro que teve uma época na minha vida que eu tive que gritar no meu carro, assim que eu não estava dirigindo, porque os pensamentos vêm, né? E você começa a crescer, às vezes, aquela mágoa dentro de você. É uma guerra entre a alma, né, e o É. espírito. É uma guerra mesmo entre a carne e o espírito ali, porque você quer fazer algo que você sabe que é certo, mas tem algo, não, não faz isso não. Olha o que fizeram com você. Jamais. É um líder, é uma pessoa que você estava perto, que você estava confiando naquela pessoa, e essa pessoa faz isso com você. Então, assim, mas é uma escolha, né? E eu lembro que eu gritava no meu carro, o carro falava assim: eu escolho amar. E eu falava assim Uau. 5, 10 vezes, 15 vezes, até aquelas mentiras, até aquele sentimento ali realmente de mágoa, entendeu? Fosse assim realmente inundado pelo amor do Senhor sobre a minha vida. E eu creio que há Você teve momentos que que nós renunciar todo o precisamos. ego, né? É Você todo teve que ego, renunciar à tua vontade, tuas defesas, teu eu. Você teve que renunciar às tuas emoções para dizer eu escolho amar. E eu quero te perguntar uma totalmente. coisa, bem honesta. Você acha que Deus teria confiado esse presente do Milhão Uma Brasil aqui, de você estar, né, encabeçando tudo isso? Se Deus não tivesse tratado seu coração antes, se você não tivesse se aberto para essa renúncia, como você fez, porque vamos pegar um gancho aí com a história de Esther. Ela estava sendo rejeitada pelo esposo, o Assuero. Meninas, olha Uhum. que difícil. Você está sendo rejeitado pelo seu marido, não é o caso aqui, mas eu estou pegando agora, migrando para a história de Esther. Você sendo, né, o marido te humilhando, o marido te, sei lá, o marido não te desrespeitando e você tendo uma nobreza para trabalhar com as tuas emoções e escolher lidar com isso.
Isso foi o que aconteceu com Esther, o critério que Deus estabeleceu, né? Ela era simples, mas ela estava sentindo a rejeição desse esposo, né? Que ele não a procurava mais. Eu pergunto, você acha que tudo isso que você está vivendo hoje, Lu, se Deus não tivesse trabalhado no teu coração, se você não tivesse aberta para tudo isso, você estaria vivendo isso que você está vivendo hoje? Olha, eu não sei, porque às vezes Deus escolhe. Ele que escolhe, né? Eu falo sempre isso. Deus escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. E quem somos nós para questionar quem Deus escolhe? Coloquem, lembre-se disso, mulher, tá? Deus escolhe quem Ele quer. Até mesmo sobre mim, eu já coloquei várias vezes essa pergunta para o Senhor, por que eu? Tem mulher que fala muito mais do que eu, muito melhor. A Cá aí, eu podia ter escolhido ela. Mulher inteligente, cheia da graça, cheia da unção, cheia, né, realmente aí, da bondade do Senhor sobre a vida dela, tudo, tudo, tudo perfeito. Então, assim, gente, mas nós temos que entender uma coisa: Deus é que escolhe, não somos nós, né? O nosso coração tem que estar pronto para dizer sim ao Senhor. Eu creio que na minha vida eu passei por situações muito difíceis mesmo, que me forjaram, que me prepararam, que me realmente me colocaram numa posição aonde Deus disse assim: é ela agora, vai. Realmente ajuda aí a nação nesse tempo, sabe? Mas Uhum. é, porque eu creio que Deus vê o coração. Deus não vê talento, Eu Deus não vê tenho dom, certeza disso. Deus não Ah, vê a tua habilidade de falar bonito, a tua habilidade de falar, sabe? E as pessoas vão tentar colocar uma pressão em você para você ser alguém que você não é. ai, Quando Deus te negrita, quando Deus realmente te coloca em um lugar onde que Ele quer realmente fazer algo através da sua vida, vai sempre vir pressões para você ser o que você não é, para você ser parecido com alguém, para você realmente tentar fazer algo que Deus não te pediu para fazer. Então, gente, é muito nossa, importante a você gente ter está sendo bem testada nisso, né, a Lu? nossa identidade firmada no Senhor. Eu falo hoje para você, mulher que está nos escutando, seja você, não perca a tua essência, aonde você está. Tenha um coração humilde diante do Senhor. Tá? Deus vai colocando e vai fazendo aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Você só tem que ter um coração aberto de ser sim para Ele, ter um coração ensinável, né? E deixar Deus te usar da forma única que Ele tem para você. Nós não precisamos nos comparar, nós não precisamos competir. Né, isso que está realmente acabando aí, que até acaba tendo muita mágoa, falta de perdão, porque, né, às vezes essa vontade, né, de competir traz uma certa algo para o nosso coração que não é bom, não é agradável. Eu não sei Hum. nem por que que eu estou indo nessa linhagem aqui, mas acho que o Só Senhor vai, quer só vai. falar, É, né? só vai. Então, assim, existe, às vezes eu estava em um culto no sábado e essa mulher falou assim, porque às vezes no reino nós temos essas fiscais, né? Quando uma mulher ela está sendo negritada, quando uma mulher está sendo ou um homem, um líder, né, que Deus está usando, que Deus está fazendo, a gente começa a criticar e falar: ah, não, mas essa pessoa não tem isso, essa pessoa não tem aquilo, ou ela não é dessa forma, ou ele não é dessa forma. Ela falou assim: pare, pare, porque já é pecado até mesmo você falar umas coisas dessas que está indo contra vontade de Deus, porque se Deus escolheu, se Deus Isso. colocou, só Ele que pode tirar. Ele colocou a unção sobre Saul e ele tirou na hora que ele tinha que tirar. Mas ainda assim, né, foi cumprido até aquele momento que Deus tinha para cumprir através da vida dele. Então a gente tem que entender isso, é Deus que escolhe, é Deus que faz, é Deus que trata o nosso coração. A coisa mais importante para nós nos preocuparmos é com o nosso coração, não com a vida dos outros, não com o que a pessoa está fazendo, o que ela está deixando de fazer. Gente, entenda, isso é um tempo. Isso nos distrai tanto hoje em dia. A gente precisa estar posicionado em Deus e o nosso coração posicionado, liberando perdão para aquele que nos ofenderam. Realmente
amando numa capacidade, eu falo assim, sempre com Deus, me leva num nível Capacidade de máxima, amor máxima, né? De máxima, ter, como Senhor, Jesus eu quero amou. fazer valer cada Como dia. Jesus amou ali na hora que aquele soldado veio para levá-lo, que ele sabia que ele ia morrer, e Pedro foi, né? Tacou aquela espada na orelha daquele soldado, e Jesus, não é assim, Pedro, que a gente faz as coisas. Não é essa justiça própria que você está querendo, né, contra essa pessoa que me fez o mal. Não, eu já perdoei. Deixa eu colocar essa orelha de volta no lugarcinho ali onde que estava, né? Deixa E eles me observar, levarem. meninas, façam o teste, elejam aí, ó, vocês que nos ouvem, elejam duas pessoas na cabeça de vocês que vocês acham um porre de chatas, Hum, que vocês têm que engolir assim, meio atravessado. E eu é. quero que vocês façam uma tarefa de casa. Isso não é uma terapia, mas vamos supor que seja, Vamos né? lá, uma terapia, um a É, um. Com a doutora Karina aqui, gente, pega essa. vão Você fazer não precisa esperar um 3 anos ato de igual eu esperei, ela amor. tá dando aqui agora. Vamos vamos ter um ato de amor improvável com uma pessoa, com duas pessoas que você acha assim que você não, que você às vezes está por aqui. E observe o efeito que isso vai gerar. E depois você conta pra gente lá né, nos comentários. Por que que eu digo isso? Porque a gente vai se surpreender, porque nem o outro tá esperando que você reaja com atos de afeto. Verdade. Porque os cérebros se comunicam. Então, quando existe um desconforto entre duas pessoas, as pessoas sentem aquele nível de tensão. E quando você fala assim, não, peraí, eu entendo que eu tenho desacordos com essa pessoa, mas Hum, eu vou escolher me superar, eu vou escolher né, reagir de uma forma atípica. E aí eu quero que você realmente nos conte essa experiência, porque eu acho que vai ser muito rico. E se a é. gente faz isso com pessoas que às vezes a gente nem se identifica tanto, e isso já dá um efeito, imagina, Lu, em relações pessoais, o quanto que isso não pode ser um transbordo do espírito na vida da pessoa que está recebendo esse ato. É a coisa mais linda. Gente, é lindo uma pessoa chegar e falar assim para você, me desculpa. Mesmo ela não tendo culpa, aquilo quebra E é bem coisa de tudo. americano, né? O que Me vocês mais desculpa. falam. O Sorry, americano aqui é sorry. direto sorry, sorry, sorry. É, Eles não fizeram nada, exatamente. ele tá falando sorry, gente, o tempo inteiro, porque realmente é uma cultura aqui dessa simplicidade, dessa humildade de coração, o orgulho, gente. Aonde que tá a falta de perdão? Tá ali, enraizada no orgulho. Quando o orgulho é alto, realmente a gente não vai realmente perdoar. Mas, como a gente falou aqui mais cedo, precisa ser uma escolha, a gente precisa quebrar esse orgulho. Falar assim, não, eu vou ser o primeiro. Quando os meus filhos brigavam uns com os outros, eu falava sempre assim, gente, uma coisa que nunca vai haver na minha casa é discórdia entre os meus filhos. Assim, eu queria que eles fossem os melhores irmãos, os mais amigos uns para os outros. Eu sempre falei isso para eles. O primeiro que pedir perdão vence. O primeiro Olha, que, mesmo que não forte, seja a gente. sua falta, o Gravem isso. primeiro que pedir perdão vence a batalha aqui. Então eles cresceram sempre assim, mesmo que eles estivessem certos, eles iam lá, falar: Você me perdoa se eu te machuquei? E era lindo ver isso, porque hoje, gente, eu colho isso. Eles são assim, ó, unha em carne um com o outro, de tão assim, juntinhos, sabe, que eles são. Um defende o outro. Um tá sempre são amigos um dos outros, porque eles cresceram num ambiente onde que realmente o amor era liberado mesmo quando o outro não merecia, entende? Ou até mesmo quando não era a falta dele, mas ele queria ainda liberar o perdão para o irmão e para a irmã. Quanto que Então, isso constrange, quando né? você cria essa atmosfera na sua casa, né, aonde que realmente eles escolhem um ao outro acima de qualquer situação, eu escolho você. Não importa o que aconteceu aqui agora, eu escolho amar você do jeito que você é.
Ai, gente. Então, essa é a chave para vocês Bebam aqui dessas hoje. palavras que a Lu tá Essa é a dando. chave para os líderes que você, de repente, né, se sentiu ofendido, que você se sentiu magoado. É você escolher amar, entendendo que a pessoa ali realmente não merece, mas você escolhe, porque aquela pessoa é importante para você. É importante para o Senhor. Pensa assim, como o Senhor Jesus olha para aquela pessoa, né? Lu, qual foi a pessoa que te ensinou esse amor na tua vida? Quem é a pessoa de referência que às vezes você pisava na jaca e a pessoa perdoava, que você entendeu, essa agiu como Cristo? Nossa. Ai, gente, quem que será, hein, na minha vida? Deixa eu pensar, que me levou a esse lugar. Sabe que é, eu via isso na minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito, às vezes, ela era bem rude, sabe? Assim, ela era bem firme, mas ela era uma que é, ela não mantinha nenhuma mágoa no coração dela pelas pessoas. Então Uhum. poderiam fazer qualquer coisa com ela que ela ainda assim perdoava. Então eu acho que não era porque eu tinha, como você falou assim, quem é essa pessoa que você tinha, que demonstrou sobre a tua vida essa essa misericórdia, né? Eu só estou falando aqui que eu vi como exemplo dela, de uma mulher que tinha um coração aonde ela sempre escolhia perdoar. Agora você fala assim, quem é essa pessoa, Lu, na sua vida de referência, que sempre que você fazia os teus erros, que sempre que você pisava na bola, aquela pessoa ali te perdoar? Gente, tem uma pessoa que eu creio que para todos nós aqui é referência única e é Jesus. Não importa o quanto nós façamos de errado, ele sempre estende a mão para nos perdoar. E é E lindo, todas as manhãs a misericórdia dele se renova. toda se Qual é renova. a Então, parte que a gente não entendeu, né? que amor é esse, gente? Que prova de amor é E que esse? parte que a gente não entendeu, porque eu custei para. O meu sensor de justiça era maior, eu levei meses para entender esse versículo, porque eu voltava para o justo, eu atuava, para mim a justiça era maior que a misericórdia, entendeu? Se Uhum, eu errava, eu falava, Senhor, eu fiz tanto erro, daí eu arrastava o erro. E aí, Deus, eu lembro assim, através de canções, Deus falando, não, é na misericórdia que se renova todas as manhãs. E todas as aí, manhãs, e aí gente. você se liberta de uma culpa e de uma falsa culpa. Porque quando eu Uhum, acordo, eu abro a minha janela e eu olho aquele horizonte, eu falo assim: o Senhor renovou sobre mim todas as minhas faltas e eu estou pronta para recomeçar. Como uhum. mãe, como esposa, como trabalhadora, como amiga, como sei lá, com o quê. Olha que legal é se apropriar do presente que ele dá, abrir o laço de novo e começar outra vez. E Por que que a gente começando. volta a comer o prato de lentilha? Por que que a gente volta a ficar mascando uma coisa que não é a psicologia que Deus tem para lidar com as emoções humanas? Isso é muito interessante. Por isso que trabalhar culpa, trabalhar perdão é trabalhar também o ato de se livrar de culpas que você não precisa carregar mais, né? É isso daí, é realmente se livrar, é se libertar, gente, é uma libertação. Quando nós liberamos perdão, nós somos libertos. É algo que é muito importante nós entendermos para nós avançarmos na nossa vida. A gente não pode ficar mais preso. A gente precisa ser batizados em amor para liberar realmente tudo aquilo que para liberar o céu sobre a nossa vida, né? Porque o céu se abre, tudo se rompe quando nós realmente liberamos perdão, né?
E líderes também, na parte dos líderes, a gente vê Moisés, como ele perdoou Arão, né? Ele foi lá para cima orar, tá com Deus. Na hora que eles voltaram, tinham feito um bezerro de ouro, eles tinham feito tudo ali, né? Naquele contexto da idolatria, né? Que aconteceu, e ele foi orar. Pai, eles perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Que a tua graça não se aparte deles, né? Os teus planos. Então, assim, a gente vê, gente, é um coração contrito. O que que É. nos faz perdoar? É um coração contrito, um coração humilde, rendido, quebrantado diante do Senhor. E se você não tem esse coração, peça ao Senhor. Fala, Pai, agora, nesse momento, abra o meu coração para receber esse toque do seu amor, para receber essa porção do seu amor na minha vida. Eu preciso, Pai. Eu preciso amar como o Senhor amou. Eu preciso amar os meus inimigos, como a tua palavra fala. Amar como quem a gente quer amar é fácil, mas e aí? E amar aqueles que nos fizeram mal? Amar os nossos inimigos que têm, né, às vezes, coisas contra nós. É esse o nível de amor que o Senhor está tentando, e eu creio, querendo levar à igreja brasileira. Nós precisamos ser esses que E trazem a reconciliação vertical e horizontal também, no o que eu contexto. ia contar, meninas, para vocês, a Lu já tá falando sobre isso, mas eu também quero reforçar demais. O lugar que o Senhor escolheu para estarmos juntas no dia 25, nós estudamos isso e vocês não têm noção. O Tietê é um lugar, prestem atenção, depois vocês me dizem que não Uhum, faz muito sentido. Ele é um lugar que ele é contra o fluxo, né? A maioria dos rios, eu não sei se é essa ordem, contrário, mas é isso assim. mesmo. Os rios são do mar para dentro e o Tietê é de dentro para fora. Eu não sei se é essa ordem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o local da onde nós estaremos fazendo esse evento, ele tem completa correlação com o lado do lado, vou usar um termo aqui, o Tietê é o lado podre do nosso coração, o lado fedido do nosso coração, do lado sujo do nosso coração. Quando vem o Espírito, deixa as mãos limpas, um coração puro. E você vai experimentar o que, que é viver uma vida fora do fluxo, assim, ó. De você falar assim, eu não vou ser como todo mundo vai, como eco para a Uhum, direção de onde o povo vai. E isso se aplica a nós aqui que estamos falando sobre perdão. Por isso que eu verdade. volto a falar, desafiar. Eu não acho, eu não gosto muito de falar essa palavra, desafiar vocês, não vai para mim. Mas assim, é um convite de falar assim: testem duas pessoas que vocês não gostam, depois vocês nos contem, façam, hajam fora do fluxo, estruturem isso e só observem e provem dos resultados como se vocês estivessem provando assim um bombom de morango com muito chocolate. Depois Uhum, vocês vão ver o que, que é a grandiosidade, o efeito, é como a é, palavra fala. O exercício físico ele é de pouco efeito perto de uma pessoa que é piedosa. é, A pessoa que age em piedade, ela já vai ter a recompensa não só na vida futura, mas na vida presente. verdade. Olha o que Deus está prometendo para nós aqui. Se você escolher fazer isso, se você agir de forma atípica, se você limpar o tietê que está dentro de você, né? Se, ó, minha sogra aí, ô vó, te amo. Se você escolher isso daí, agir e fazer, agir fora do fluxo, vocês têm ideia do que agora perdi meu raciocínio. Resumindo, eu acho que é isso, né? Eu fiquei muito feliz com essa história de saber do Tietê da gente, né? De É, saber assim, o Senhor, me Senhor limpando limpa. as águas, né? Um local, um rio sujo, um rio que está cheio de impurezas, um rio onde as pessoas jogam tralhas, onde as pessoas jogam aquilo que não querem ali. Imagine, gente, olha, nosso coração, né? Tudo a Onde ver as com a gente. pessoas vão jogando, 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 sujando, né? Colocando coisas que não deveriam. E Deus quer limpar as águas da nação brasileira.